Boa noite. Hoje o pastor está na congregação Ouro Verde, então terei o privilégio, a responsabilidade e a honra de trazer a palavra do Senhor nessa noite. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 11, dos versos 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30. Essa noite nós estaremos falando sobre a submissão do discípulo ao Evangelho do Reino. Mateus 11, 28 a 30. Ok, pronto. Está escrito: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos ter mais um momento de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, desejosos de ouvir a Tua palavra. Prepara os nossos corações para recebê-la, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, Senhor, para que essa palavra seja alimento às nossas almas. E o Teu nome seja glorificado nessa noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, há algum tempo atrás, devido à pandemia, em um estudo anterior eu iniciei uma série denominada O Discípulo. Já faz alguns meses, devido à pandemia, ela parou. E tem por objetivo expor os fundamentos do reino de Deus a todo aquele que se chama discípulo do Senhor Jesus. No primeiro estudo eu falei sobre o senhorio de Cristo. O que significa o senhorio de Cristo no Evangelho do Reino? Significa que Jesus é o Senhor, Ele é o nosso dono, e se há um reino, é porque há um rei. Nós falamos sobre isso. E dissemos que esse é o fundamento mais básico do Evangelho do Reino, em relação ao discipulado. Comparamos também nesse estudo o Evangelho do Reino com o Evangelho moderno. O Evangelho que hoje se chama cristão, mas é um Evangelho em que o homem é o senhor do seu próprio destino. Um Evangelho em que o homem busca satisfazer primeiramente a sua própria vontade. Nesse Evangelho, muitos se reconhecem como cristãos, chamam a Cristo de Senhor, mas eles próprios não conhecem o Senhor Jesus. E o próprio Senhor Jesus falou, e nós vimos isso no estudo anterior, em Mateus 7, 21, 23, que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E o Senhor Jesus continua dizendo assim: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos muitos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então vos direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, nesse Evangelho do mundo, muitos se chamam cristãos, muitos têm até ousadia de chamar o Senhor Jesus de Senhor, mas Ele mesmo está dizendo que naquele dia muitos não entrarão no seu reino porque nunca o conheceram. Falamos nesse primeiro estudo que o Evangelho do Reino é do Senhor, não é meu. Eu não tenho liberdade para obedecer e gostar somente de algumas partes do Evangelho que me sejam agradáveis. Porque Ele, Jesus, é o Senhor, é Ele quem decide, é Ele quem ordena, a nós cabe obedecer. E por fim nós vimos que o Evangelho do Reino é dado para que nós cresçamos até a medida da estatura de Cristo. E esse Evangelho do Reino ele é incompatível com pessoas imaturas, pessoas que são eternas crianças, pessoas que vivem para satisfazer apenas os seus próprios caprichos. Nós não podemos agir como meninos, em que você dá um pãozinho integral, gostoso, com geleia, ele lambe a geleia e joga o pão fora, ou pede mais geleia. Nós temos que pegar o Evangelho como todo, nós não podemos escolher somente algumas partes. Ou nós cremos, ou nós não cremos. Não dá para escolher qual a parte nós queremos obedecer. Quando o apóstolo Pedro, falando
a igreja que estava nascendo ali no Pentecostes, quando ele proferiu o primeiro sermão da igreja, a mensagem que ele deu para aqueles que estavam ouvindo, não foi uma mensagem assim para que eles aceitassem a Cristo, mas foi uma mensagem para que aqueles homens ficassem cientes que ele, o Senhor Jesus, é o Senhor. Pedro, ele não fez um convite. Pedro, ele deu um ultimato. Se nós pudermos aí abrir em Atos 2:36, no fim do sermão do apóstolo Pedro, ele diz para aqueles homens que estão ali: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E aí aqueles judeus, quando eles ouviram estarrecidos aquela mensagem de Pedro, e pela graça de Deus eles compreenderam que o Senhor Jesus era realmente Senhor em Cristo, os seus corações eles foram afligidos, foram agitados com violência perante esse ultimato. E sabe o que eles fizeram? Eles não puderam se conter, porque se nós continuarmos no versículo 37 a 39, diz o seguinte: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Olha a resposta: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Meus irmãos, perante esse ultimato de Pedro, eles não podiam resolver de outra forma. Eles tinham que se submeter ao senhorio de Cristo. Notem que Pedro ele não fez um convite do tipo assim: vocês que estão aí, né, vocês já fizeram um bocado de coisa errada, vocês não estariam dispostos a se arrepender, né? Não, ele disparou um ultimato: arrependei-vos, posto que o homem que vocês crucificaram era o próprio Senhor, o próprio Cristo esperado pela nação. Isso é um ultimato, meus irmãos. E essa é uma verdade básica acerca da relação entre o discípulo e o seu mestre. Jesus é o Senhor. Este é o fundamento mais básico do Evangelho do Reino, para aqueles que seguem as ordens do Rei Jesus. O Senhor é unicamente aquele que tem o senhorio é unicamente de Cristo. Está claro até aqui, meus irmãos? Mas eu estou fazendo uma breve visão do que foi falado. Então, dito isso, hoje nós vamos estudar um outro princípio que é igualmente importante. Se no primeiro a gente viu o senhorio de Cristo, hoje nós vamos ver o reconhecimento, olhem bem, o reconhecimento da submissão do discípulo ao Evangelho do Reino. Essa é naturalmente a implicação lógica do senhorio de Cristo na vida do discípulo. Em outras palavras, o que é que eu quero dizer? Isso implica que o reconhecimento de Jesus como Senhor, como o Senhor de todas as coisas, como o autor de todas as bênçãos, deve necessariamente ser seguido da submissão ao próprio Cristo Jesus, como o Senhor das nossas vidas. Não dá para crer na primeira parte e não crer na segunda. Ou seja, acreditar que Jesus é Senhor, mas não se submeter ao seu senhorio, é uma tragédia sem tamanho. É um erro tremendo. Ok? Então é isso que nós vamos ver nessa noite. A verdade, meus irmãos, é que Jesus como Senhor não pode ser reconhecido em nossas vidas apenas como uma verdade intelectual. Ela tem que ser vivida na vida do discípulo que segue e se submete ao Mestre. Lembre das palavras do Senhor Jesus. Naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, Senhor. E ele vai dizer: nunca vos conheci. Não é uma mera
palavra intelectual, não é uma mera afirmação intelectual, uma mera assertiva intelectual. Isso vai muito além, ela tem que ser vivida, tem que ser experimentada na vida do discípulo. Essa verdade, meus irmãos, ela tem duas faces. E essas duas faces é como se fossem duas faces de uma mesma moeda. Em uma face está o senhorio de Cristo. Na outra face está a submissão ao Senhor Jesus Cristo. Então são as duas coisas, né? E no reino de Deus, essa moeda só tem valor se ela tiver as duas faces. Do contrário, ela é falsa, não tem valor nenhum, ela não será reconhecida naquele dia em que Cristo virá. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você acha bonito viver de acordo com os preceitos cristãos, mas você não reconhece de fato a Cristo como o Senhor absoluto das suas vidas, então a sua moeda é falsa, tão falsa como uma nota de R$13, nem existe isso. Se você gosta de chamar o Senhor Jesus de Senhor, você diz assim, não, esse homem é demais, ele é um mestre, ele é o meu guia, mas você não se submete a ele, também você está falhando, está faltando um dos lados da sua moeda. Então está claro isso daqui, meus irmãos? Um lado, senhorio, outro lado, submissão ao senhorio. E para nós entendermos nessa noite que é a submissão do discípulo ao Evangelho, nós vamos analisar de forma breve alguns textos, principalmente o nosso texto querido essa noite, Mateus 11, 28 a 30, eu vou falar um pouquinho sobre ele, que fala sobre o jugo de Cristo, que por implicação é o jugo de todo discípulo, ok? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ok? Fala rapidamente um pouco do contexto desses versículos, que está ali no capítulo 11 de Mateus. O capítulo 11 de Mateus tem um tema bem interessante. O tema ali é justamente o reconhecimento da pessoa e obra de Cristo, como aquele a que haveria de vir. Então, rapidamente, se você iniciar o capítulo 11, você vai ver logo nos primeiros versículos que o Senhor Jesus ele estava numa maratona de ensino e de pregação por várias cidades em que os discípulos moravam ali pelas bandas da Galileia, versículo 1, e em certo momento, João Batista, que estava preso, ele manda alguns dos seus discípulos perguntar ao Senhor Jesus o seguinte, lá no versículo 3, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Não sei exatamente qual resposta João Batista estava esperando, talvez ele esperasse uma resposta mais curta, do jeito sim ou não. Entretanto, a resposta que o Senhor Jesus deu foi bem mais ampla. O Senhor mandou que aqueles discípulos relatassem a João as suas obras. Quais são as obras? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho do Reino. Então, o Senhor Jesus estava respondendo a João o seguinte, João, eis as minhas obras, essas são as minhas credenciais. Fique tranquilo, sim, eu sou o Senhor, eu sou aquele que haveria de vir, o teu trabalho que veio antes não foi em vão. E no versículo 6, o Senhor até acrescenta, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. João Batista, ele estava em prisão. Com aquela palavra, ele poderia descansar. O seu trabalho, ali como precursor, ele estava concluído. Ele anunciara o Messias. Notem que o Senhor Jesus, ele não libertou João Batista da prisão. Mais para frente, João é decapitado na prisão. O próprio arauto do Messias, o próprio precursor do Senhor, para muitos talvez tenha tido uma morte em glória, um fim em glória, morreu ali na descrença, ninguém foi salvá-lo.
Mas João Batista, ele foi alvo, meus irmãos, do testemunho mais impressionante que foi dirigido a um ser humano em toda a história da criação. O Senhor Jesus diz, a partir do verso 9 até o verso 11, a parte A, diz assim: mas para que saístes? Para ver um profeta? E olha a resposta: sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade eu vos digo, olhem bem, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Um testemunho impressionante. Por que João Batista tinha tanta preeminência? Ele foi aquele que preparou o povo para a pregação do próprio Cristo. Ele não só era um profeta, mas ele também era o precursor do Senhor dos Senhores, o seu arauto particular, meus irmãos. João Batista, de certa forma, foi aquele que melhor compreendeu, depois vou falar um pouco mais sobre isso, a função do discípulo de Cristo. Qual é a função de um discípulo de Cristo? Ele disse assim no versículo 30, convém que ele cresça e que eu diminua. Isso aqui lá em João 3,30, tá? Convém que ele cresça e que eu diminua. Ele era apenas o quê? Um mensageiro a serviço do rei. A autoridade de João Batista era derivada da autoridade do próprio Cristo. E, meus irmãos, ele serviu até os seus últimos momentos. Todo esse capítulo 11, o contexto é de reconhecimento da autoridade de Jesus. Diz aí nesse capítulo que o Senhor passava pelas cidades pregando, muitos ouviam a sua mensagem, testificavam dos seus sinais, seus milagres, mas há cidades inteiras que, a despeito do testemunho do Senhor Jesus, não creram. E aí, nessa passagem, o Senhor lança uma dura imprecação. Olhem aí, versículos 20 a 24. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Olhem bem. E ele diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia de juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Essas cidades, Corazim e Betsaida, receberam o próprio Senhor da glória e rejeitaram a sua palavra. E quem é esse que tem autoridade até para comparar o grau de arrependimento entre cidades inteiras, meus irmãos? Cidades até que estão separadas no tempo. Sodoma, muitos anos atrás, séculos atrás, comparando com Betsaida, com Corazim. Quem é esse que pode até indicar o rigor que será aplicado no dia do juízo? Somente aquele que é o soberano Senhor de todas as coisas, aquele que tem autoridade para afirmar tais coisas. Para estes que não reconheceram a autoridade, o senhorio do Senhor Jesus, do seu poder, diz ele, haverá grande rigor no dia do juízo. Se haverá rigor para cidades como Sodoma, imagine o rigor que haverá para aqueles que desprezaram o próprio Senhor e não reconheceram a sua autoridade, o seu senhorio. Mas esse mesmo Senhor, que está falando sobre o rigor contra os ingratos e maus, que se recusam a atender o seu ultimato de arrependimento, esse mesmo Senhor, dessa mesma passagem, ele também se alegra em Deus, seu Pai, pela salvação que foi outorgada aos seus pequeninos. Olha o que diz versículo 25 e 26. Por aquele tempo, ou seja, naquele contexto ali, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas
aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. A salvação, meus irmãos, ela não é resultado de conhecimento intelectual, ela não é resultado da grande sabedoria de um indivíduo, ela foi outorgada aos pequeninos. Pequeninos aqui não pense que são crianças. Pequeninos é como o Senhor Jesus gostava de se referir aos seus discípulos. Em Mateus 10, 42, ou seja, um pouquinho antes desse capítulo, ele disse assim: quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. O Senhor Jesus, ele gostava de chamar os seus discípulos dessa forma carinhosa. Em Lucas 12, 32, ele disse assim para os seus discípulos: não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Então, o que os grandes e poderosos, os sábios e os instruídos não entenderam, não lhes foi revelado aos pequeninos discípulos do Senhor Jesus. E nós vivemos num tempo muito triste, meus irmãos, um tempo de cristianismo que é lamentável em alguns aspectos. Nós temos muitos grupos se dizendo cristãos, mas que não conhecem ao Senhor. Há um grupo que temem procurar salvação por meio de um mero conhecimento intelectual de doutrinas. Há um outro grupo que imagina que a salvação ela é reconhecida por meio de sensações, de experiências, de prosperidade. Há ainda um outro grupo que prega a salvação por obras religiosas. E eu nem quero entrar nos grupos como libertários, inclusivistas e outros. Nós vivemos tempos sombrios em termos de cristianismo institucionalizado. Mas a obra da salvação, ela é graça soberana de Deus. Ela é comunicada aos seus eleitos, exclusivamente por obra do Senhor Jesus Cristo, somente por Ele. Então, nesse mesmo contexto de rigor, do dia do juízo, de graça outorgada aos pequeninos, o Senhor afirma, sem sombra de dúvidas, até o seu senhorio na salvação. Olha o versículo 27 de Mateus 11. Ele diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. É o contexto de autoridade, o contexto de senhorio. Tudo é dele, pois o Pai lhe deu. Ninguém conhece o Pai, ninguém, somente o Filho conhece. Você só poderá conhecer a Deus Pai se o Filho quiser revelá-lo a ti. Suas obras, aqui dentro do contexto do capítulo 11, suas obras e seus ensinos mostram que Ele é o Senhor. João Batista pregou que Ele é o Senhor. Os juízos que Ele imprecou contra as cidades impenitentes confirmam que Ele é o Senhor. Seu querer soberano para comunicar a salvação aos seus eleitos demonstra que Ele é Senhor sobre tudo, sobre todos. Ele é Senhor de vivos e de mortos. Esse é o Senhor. É nesse contexto, meus irmãos, que Ele faz dessa afirmação da sua autoridade esse convite impressionante, que é justamente do versículo 28. E é aí que nós chegamos no versículo 28. Depois do capítulo inteiro afirmar a autoridade do Senhor, Ele lança esse convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Eu aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Então é nesse contexto. O que quer dizer exatamente esse convite do Senhor Jesus? Que jugo é esse? E o que isso tem a ver com a submissão do discípulo ao senhorio de Cristo? Então vamos começar um pouco falando sobre a libertação desse jugo. Porque diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, tira esse jugo, tira esse peso, tomem o meu. Então eu começo perguntando aqui para os irmãos: meus irmãos, como é que é viver como discípulo no reinado de Deus, no reino de Deus? Como é que é viver como discípulo nas terras do Rei Jesus? E aqui há uma certa dose de confusão, algum tanto de fantasia quando nós adentramos nesse tema, porque muita gente entende que ser filho de Deus é agora estar
de certa forma, separado de todas as mazelas, de todas as contrariedades da sua vida. Tudo é bom, você é feliz, você tem emprego, você tem prosperidade, você tem saúde, você amarra os demônios, você impetra as bênçãos, você joga Satanás no inferno, você está bem. Então dá uma impressão de uma vitória completamente retumbante nessa terra, e ela depende unicamente de você. Então há um pouco de fantasia nisso daí. Muita gente entende o seguinte, se ensina isso, ou pelo menos se assume como verdade, que viver no reino de Deus é viver nessa completa liberdade, que ser cristão é estar livre do poder do pecado, ser liberto dos ditames da carne, estar imunizado contra a influência sorrateira do diabo. É mais ou menos isso daí. Há alguma medida de verdade? Isso há alguma medida. Por quê? Porque nós fomos libertos da culpa do pecado, nós estamos sendo libertos do poder do pecado, estamos sendo ensinados pelo Santo Espírito a rejeitar os valores desse mundo, nós somos guardados do poder do maligno, e certamente um dia, na glória, nós gozaremos da plena liberdade das dores desse mundo. Por quê? Porque essas primeiras coisas terão passado. Mas no momento, nós vivemos aquilo que o pessoal gosta de falar nos seminários, do já e ainda não, em termos de libertação do estado caído em que nós suportamos nesse nosso corpo de humilhação. Então nós estamos mais ou menos isso daí, né? Mas há um aspecto, meus irmãos, de viver dentro do Evangelho do Reino, que nós precisamos esclarecer nessa noite sem qualquer confusão. Quando nós falamos de libertação, nós fomos libertos de um senhorio. Esse senhorio representado pelo mundo, pela carne, pelo diabo, e fomos libertados para um outro senhorio, que é o senhorio de Cristo. Lá em Colossenses 13, 14, diz assim que Ele, Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ou seja, nós éramos escravos em um império de trevas, um império tenebroso, e dali nós fomos tirados, transportados para o reino de Cristo. Ou seja, nós saímos das garras de um imperador terrível e fomos alistados nos exércitos de um outro rei. Nós saímos de um senhorio para outro senhorio. Ou seja, nós não somos senhores de nós mesmos. Nós sempre estaremos debaixo de um jugo ao qual nós prestaremos obediência. E aqui nós temos novamente a figura das duas faces da moeda, senhorio e submissão. Você não tem como sair daí. A moeda só é verdadeira se apresentar as duas faces. Ok? Então, em Mateus, quem está vendo 28, 30, nós temos exatamente esses dois princípios sendo representados. O primeiro versículo, o versículo ali 28, ele é muito apreciado e realmente é uma bênção para nós. Esse versículo diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a face agradável, a face que diz, esse é o Senhor, Ele tem poder para todas as coisas. Mas o versículo seguinte já é diferente: tomai sobre vós o meu jugo. Aí, às vezes, eu não desfruto da mesma apreciação que o versículo anterior. Por quê? Porque nesse segundo tem a ver com submissão. Se em um nós temos o Senhor de todo poder, aquele que pode tirar as nossas cargas, no segundo, esse mesmo Senhor diz assim: vocês vão ter que se submeter ao meu jugo. Então nós temos as duas faces da moeda. Nesse contexto, meus irmãos, a salvação significa libertação dos nossos fardos, das nossas dificuldades, porque o Senhor está nos convidando a isso. E, em segundo lugar, nós podemos ser livres agora que fomos libertos das sobrecargas do pecado e poderemos receber alívio dele. É isso. O problema, aí eu acho que o pastor hoje falou alguma coisa sobre isso. Qual é a sobrecarga que o Senhor Jesus está falando nesse versículo que exaure as nossas forças? Porque ele diz assim: todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Qual é essa sobrecarga que exaure as nossas forças? Não dá para dizer que é o imposto de renda ou o trabalho aí 14 horas por dia, que não está falando sobre isso. Essa sobrecarga, meus irmãos,
é a sobrecarga dos nossos pecados. Nós estamos sobrecarregados pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, pelas nossas muitas angústias, pelas falhas em nosso caráter, pelas tristezas decorrentes das tribulações e injustiças dessa vida, pelas exigências do ego, todo dia, pela busca inútil por alguma felicidade, pela solidão das nossas almas e, principalmente, pela ausência da presença de Deus em nossos corações. Essas são as coisas que nos sobrecarregam durante toda a nossa vida. Nós ficamos procurando alguma coisa que possa aliviar esse fardo das nossas almas. E é um fardo insuportável, meus irmãos. É insuportável para qualquer filho de Adão, qualquer filha de Eva carregar sozinho. Não tem como suportar. Ele nos cansa, no decorrer das nossas vidas, nós somos exauridos, nós somos derrubados. Nós não temos forças nem poder para tal, para segurar essas cargas e manter o bonde andando como se nada estivesse acontecendo. Somente Ele tem o poder, posto que está escrito que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Somente Ele. Que maravilha! Poder ser aliviado desse fardo terrível. E esse convite do Senhor Jesus, meus irmãos, não entendo que seja só algo do Novo Testamento. Tá? Ele está em toda a Bíblia. Vários textos falam dessa graça do Senhor. Tem um texto muito legal, em Isaías 55, de 1 a 3, que eu quero ler aqui. E é muito ilustrativo do que o Senhor acabou de falar em Mateus 11. Diz assim, Isaías 55, versículo 1. A todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comeis. Sim, vinde, comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Olha aqui o convite, vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. É o vinde, é o convite do Senhor Jesus aqui, claramente ilustrado de outra forma. O que o Senhor está falando ali, a própria palavra já tinha dito, deixado claro em outras passagens. Qual é o convite? O convite, meus irmãos, é para nós desfrutarmos de algo que não veio do penoso trabalho com que nós nos afadigamos todo dia debaixo do sol. É algo que é oferecido de graça, sem dinheiro, sem preço. É algo que nós recebemos sem ter por que merecer, não fizemos por merecer. E diz a palavra que isso consiste das fiéis misericórdias do Senhor. É muito reconfortante. Essa verdade é muito agradável, estar no reino de Deus. Esse é o convite do Senhor Jesus aos seus discípulos. E assim, meus irmãos, é verdade que nós ficamos livres desse pesado jugo. Mas é verdade também que em seu lugar nós recebemos outro jugo. Tá? Porque ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Que jugo é esse? É o jugo de Cristo. Ele nos liberta do duro jugo do pecado, do peso esmagador do pecado, retira de nós o pesado fardo de nossas vidas, cheia de egoísmo, cheia de individualismo, e o substitui pelo seu jugo suave, o jugo suave do seu senhorio, e o fardo leve dos seus mandamentos. Está aqui de novo as duas faces da moeda, senhorio e a submissão. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No entanto, aqui é bom notar que mesmo sendo suave, leve, permanece ainda sendo um jugo. Né? Você sabe o que é um jugo? O jugo é a figura usada pelo Senhor aqui de um instrumento pastoril, que era muito comum, ainda é comum hoje em dia, que na verdade é uma pesada coleira de madeira dupla, que mantém dois animais presos um ao outro pela canga.
Tá? Então, isso daqui é basicamente o jugo. Nessa situação de jugo, ambos os animais, eles podem carregar fardos pesados demais para um só suportar. Às vezes tem jugo somente de um animal, para facilitar carregar um peso. Mas o jugo aqui, está tomai sobre vós o meu jugo, a sensação no original é um jugo duplo aqui, ok? E, ao mesmo tempo, esse jugo permite que o animal possa ser conduzido com mais facilidade. Em geral, você coloca no jugo 2 animais. Um mais experiente, um que já está acostumado, um que sabe trabalhar sobre o jugo, e um outro novo que está sendo ali, de certa forma, trabalhado junto com aquele mais experiente. E agora os 2 animais podem trabalhar com mais facilidade, caminham na mesma direção. Um animal não pode se desgarrar da presença do outro, eles compartilham o mesmo trabalho, andam pelo mesmo caminho, eles focam no mesmo objetivo, e é isso que o jugo faz ao animal, aliata um animal, um boi ao outro, inexoravelmente, não tem como sair. É essa figura de jugo que o Senhor Jesus está falando aqui. E no Evangelho do Reino, nós temos o imenso privilégio de estarmos atados a Cristo, presos ao seu jugo. E, meus irmãos, não é um jugo lá do mundo, não, é o seu jugo que é suave, carregando um fardo que nós podemos agora suportar pelo seu poder, um fardo que é leve, um fardo em que nós podemos, na presença dele, rumar para o destino que ele nos reservou. E quando nós compartilhamos esse jugo, nós passamos a viver exclusivamente para o Rei, para arar os seus campos, para carregar os seus fardos. Nós agora estamos presos a um outro Senhor. Nós não estamos mais sós, nem estamos carregando sozinhos os fardos. Você deseja o fardo que Cristo nos prometeu? Qual foi, aliás, o fardo? Não, a promessa que Ele nos prometeu ali, de nos aliviar, nos dar um fardinho leve. Isso é ótimo. Mas para você ter esse fardo leve, você tem que estar preso ao jugo de Cristo. E preso ao jugo de Cristo, você não pode seguir os seus próprios desejos, nem trilhar os seus próprios caminhos. Não dá para ter o alívio para um fardo leve sem ter o jugo. Não dá para ter o senhorio sem a submissão. Não dá para ser submisso sem reconhecer a autoridade. Estão entendendo aqui, meus irmãos? Está claro isso daí? Então, ser discípulo é tomar sobre si o jugo de Cristo. E o que isso implica? Aí já começa a ficar um pouquinho mais claro. Tomar o jugo de Cristo implica em obediência do servo. Olha o verso 30, né? Qual é a promessa suave, graciosa no versículo 30? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, só esclarecendo aqui, jugo está relacionado com o senhorio, o fardo está relacionado com viver sobre esse senhorio. O jugo aponta para quem direciona, e o fardo aponta para quem obedece os seus comandos. No jugo de Cristo, é Ele quem manda, é Ele que está nos direcionando, é Ele que nos anima na caminhada. Quando o fardo não nos parece tão leve, Ele nos anima, nos dá força. Então, no senhorio de Cristo, nós temos essa alegria completa. Ele é um fardo suave, meus irmãos, porque o Senhor sobre o qual agora nós nos submetemos, Ele é diferente daquele Senhor lá do império das trevas. Ele nos comanda com uma mão diferente. Olha o que diz João 15, versículo 10 a 14, porque aqui está falando agora do fardo que nós temos que levar. João 15, versículo 10, diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, e assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo, ou seja, minha alegria vocês experimentem completamente. E ele continua: o meu mandamento é este, esse é o fardo para os seus discípulos, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ele está nos chamando de amigos, aí diz assim: vós sois meus amigos,
se fazeis o que eu vos mando. Estar sob o jugo de Cristo é obedecer a este Senhor. Não mais como escravo, continuamos escravos, mas Ele nos trata como amigos, para que nós tenhamos alegria, gozo completo nele, unicamente nele. Então, o jugo do Senhor sobre nossas vidas é amarrado às nossas almas, meus irmãos, pelo amor de Jesus aos seus. E como é que ela é concretizada em nossas vidas? Quando nós obedecemos os seus mandamentos. Quando nós obedecemos. Então não dá para dizer assim, eu sou amigão, Jesus é meu amigo, como eu já ouvi alguém dizer. Você obedece os mandamentos dele? Como assim? Você obedece a palavra de Deus? Eu nunca li, você não é amigo dele. Você não conhece. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Qual é o mandamento aqui? Amai-vos uns aos outros, como ele nos amou. Está claro aqui, meus irmãos? É totalmente diferente do jugo do pecado, que nos escraviza. Nesse mundo decaído em que nós vivemos, nós temos 3 tiranos que nos chicoteiam todos os dias, que nos escravizam, que torturam as nossas almas sem descanso, o dia todo, todo dia. É o mundo, é o diabo, é a carne. Não há suavidade nesses senhores, não há compaixão, não há amizade, não há descanso, há apenas ódio e dureza. E no fim, eles nos conduzem à ira de Deus. Em Efésios 2, 1-3, falando do homem sem Cristo, ele dá um retrato assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, está aqui um dos inimigos, segundo o príncipe da potestade do segundo inimigo, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Está aqui o terceiro, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Fazendo a vontade, não é fazendo a nossa vontade, fazendo a vontade da carne, dos nossos pensamentos, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o curso deste mundo. Nós vivíamos nesse fardo pesado demais para qualquer um carregar. E o fim desse jugo, que muitos acham que é liberdade, é a morte eterna. Em contrapartida, o jugo de Cristo é leve. Dá para carregar, ele não nos arrebenta sob um peso impossível de carregar. Se o cristianismo que você está vivendo, ele te arrebenta, te joga no chão, te coloca um peso, uma culpa que você não é capaz de carregar, esse não é o fardo de Cristo, porque o fardo de Cristo nos liberta para obedecermos alegremente àquele que nos chamou de amigos. Ele está conosco nas nossas provações, nos dando forças para carregar o fardo dos seus mandamentos. E, meus irmãos, sabe o que a palavra fala sobre esse fardo, que são os mandamentos de Cristo? Abra em 1 João, capítulo 5, versículo 3. Olha o que fala o apóstolo João sobre o fardo dos mandamentos. Ele diz assim, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não são para nos arrebentar, não nos colocam um peso que nós não podemos carregar. Queridos, os mandamentos do Senhor Jesus não são uma carga mais pesada do que os fardos do pecado que o mundo nos oferece. Não são. Estávamos cansados, estávamos sobrecarregados com nossos pecados, nós somos aliviados. Se engana quem pensa o contrário. Tem gente que acha que ser cristão é viver uma vida triste, uma vida chata, uma vida pesada, uma vida sem liberdade. Na verdade, triste e pesado são os pecados daqueles que carregam sem ter a graça de Cristo. Sabe como é que o rei Davi escreveu ao clamar ao Senhor por misericórdia sobre os seus pecados? Olha o que ele escreveu em Salmo 38, de 1-4. Esse é um homem que pecou de uma maneira vil na presença do Senhor e buscou misericórdia em arrependimento. E olha o que ele fala sobre esse fardo. Versículo 1. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim.
Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Essa é a realidade daquele que percebe o peso monstruoso dos pecados que cometeu. É um peso muito mais do que nós possamos suportar, meus irmãos. Cristo nos liberta dos nossos fardos iníquos, a fim de nos utilizar no seu reino. Ele nos liberta do jugo da escravidão e põe sobre nós o seu jugo. E a partir de então, como é que nós vivemos no reino? Nós vivemos para agradar o rei. Nós não vivemos para agradar nós mesmos. Nós vivemos para caminhar o seu caminho, não nosso, a carregar as suas cargas, que são seus mandamentos, e eles não são penosos. Talvez alguém possa dizer aqui nessa noite: olha, eu não aguento mais os meus problemas, eu não aguento mais viver dessa miséria de vida de pecado, eu não suporto mais o peso da hipocrisia da minha vida, eu quero libertação, eu quero o fardo leve que Cristo está oferecendo. E eu posso dizer: olha, se alguém aqui que está nos ouvindo também que tem esse desejo, então venha a Cristo. Você não vai precisar fazer nada. Ele não exigirá de ti o que não tens e o que você não pode dar. Sabe o que ele fará com você? Ele tirará o duro jugo da tua vida centrada em ti mesmo, centrada no brilho desse mundo, sob a influência de pensamentos malignos, e ele colocará sobre ti o jugo do seu senhorio. Ele tirará os fardos pesados que você carrega e os substituirá pelos seus fardos mais leves, seus mandamentos. Você quer ser livre do jugo da escravidão? Você quer isso? Quer a liberdade que está só em Cristo? Muita gente quer. Então, lembre das palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz lá em Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais, olha bem, não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Vocês foram libertos do pecado, vocês foram libertos do poder, do maligno sobre suas vidas. Nós fomos libertos, fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós não podemos nos submeter de novo a esse jugo de escravidão, porque Cristo nos libertou para a liberdade. Para a liberdade é que Cristo nos libertou. Está claro aqui, meus irmãos? E tem mais um ponto aqui falando sobre isso, que temos que falar sobre a primazia de Cristo sobre nossas escolhas. Porque quando eu tomo esse jugo de Cristo, esse jugo suave, quando eu reconheço o senhorio, quando eu carrego o seu leve fardo que ele nos oferece, na teoria está tudo certo, está tudo ótimo. Mas na prática, o que envolve isso? O que quer dizer isso na prática? Na prática envolve reconhecer a primazia de Cristo. E aqui já é um ponto um pouco mais prático, tá? Em termos práticos, observar o senhorio em nossas vidas envolve obedecer a uma ideia muito básica, muito clara, que é a primazia de Cristo. Ou seja, que Ele é o primeiro em todas as coisas. Esse é o princípio básico do discípulo que busca seguir ao Senhor, que busca obedecer ao seu senhorio, reconhecer o seu senhorio. Olhem como o apóstolo Paulo descreve isso em Colossenses 1,18. Ele diz assim que Cristo, Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. E aqui está muito bem estabelecido o senhorio de Cristo sobre toda a antiga e nova criação. Ele é o cabeça da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos. Em todas as coisas ele é o primeiro, ele tem a primazia, ele é o fundamento do povo que Deus criou para si mesmo. Ele é o primeiro de uma nova raça, uma raça eleita, uma raça santa, uma raça que foi criada para testemunhar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele é o primogênito dentre os mortos, ele foi o primeiro a morrer e ressuscitar, para que até nisso ele tivesse a primazia. Primazia, meus irmãos, nesse contexto, é vir na frente, é existir antes. Essa é literalmente a ideia. E aqui nós temos o princípio básico agora do discipulado na prática. É dele a primazia, ele é o centro, ele é o fundamento, ele é a razão.
E aí a gente volta para João Batista, e João Batista explica esse princípio de maneira maravilhosa. João 3, 30, 31, João Batista, alguns dizem assim, olha, você é o Cristo. Ele diz, não, eu não sou. Quem é o Cristo? Mas você parece o Cristo. E ele indica quem é o Cristo, e depois, quando diz assim, olha, ele está batizando mais do que você, está fazendo mais discípulos. Ele diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Ele é o primeiro, todas as coisas. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Primazia, isso significa que quem deve brilhar é o mestre, não é o discípulo. Ele, o mestre, é quem aponta todas as direções, ele é quem manda, ele está acima de todos. E aqui, pasmem, se ele tem a primazia, se ele está acima de todos, ele não faz concessões. O Senhor Jesus, ele não faz concessões, ele não abre mão de ser o primeiro, ele não abre mão de exercer a sua primazia. Ele está acima de todos, ele não dá sua honra a outros, ele é o Senhor. Vou falar aqui basicamente 2 pequenos exemplos, aqui nos evangelhos, em que nós vemos que o Senhor, ele não só exerce o senhorio, como ele não abre concessões, ele não faz concessões. Primeiro é o encontro de Jesus com Zaqueu. Vocês lembram da história de Zaqueu? A gente não vai ler toda a história aqui, mas Jesus estava entrando em Jericó, e ali em Jericó ele viu um homem que estava em cima de uma árvore, uma figueira, estava a observá-lo, e ele chega e olha aquele homem, diz a palavra que ele era o maioral ali dos publicanos, era rico, era de baixa estatura, e o Senhor chegou para ele e fez um convite, fez o convite para que ele, Zaqueu, convidasse Jesus a ir para a casa dele. Quem convidou quem, para ir à casa de Zaqueu? O próprio Jesus é que ordenou que Zaqueu o hospedasse. Desce depressa aí, me convém estar contigo. E Jesus não chegou para ele numa conversinha mole, cheia de dedos, e não chegou assim, olhou para Zaqueu, alguém disse, esse cara é o mais rico aqui da cidade, tem uma casa boa. Jesus não chegou e disse, Zaqueu, prazer em conhecer você aí em cima, vamos trocar uma conversa, eu estou muito interessado em te conhecer melhor, tem um tempinho para um cafezinho? Olha, eu estou com uma turma aí de discípulos, a gente precisa de um lugar para se hospedar, ou pelo menos uma jantinha boa, Será que eu posso conversar contigo? É possível? Se assim fosse, se eu tivesse deixado para Zaqueu escolher, Juan Carlos Ortiz, ele diz assim, talvez tivesse dado a chance de Zaqueu optar por uma outra resposta e dizer assim, olha, hoje está meio complicado, a agenda está cheia, você tem muita gente aí, eu não avisei a patroa, se eu chegar com esse monte de gente lá, eu vou me arrebentar com ela, talvez a gente possa conversar semana que vem, quarta-feira eu estou com a agenda livre, o que você acha? Não foi assim que o Senhor agiu. O Senhor não abriu mão da sua autoridade. Ele ergueu os olhos para aquela árvore onde estava Zaqueu e ordenou. Aí Lucas 19, 5. Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Olhem bem, vocês notaram? Convinha a ele se hospedar na casa de Zaqueu. Ou seja, na presença do verbo de Deus, Zaqueu não tinha primazia nem na sua própria casa. Me convém, não convém a mim estar na sua casa. Quando se trata do Senhor, não há liberdade para nós impormos condições, meus irmãos. Nesse sentido, e aqui escutem bem, o vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, além de um convite, é um mandamento. E em certo sentido, meus irmãos, a salvação não é uma opção que o homem pode aceitar ou não aceitar, é um mandamento. Por quê? Porque Zaqueu, ele tinha que decidir naquele momento se ele obedecia ou não aquele homem que o ordenava a hospedá-lo. Obedecer ao Senhor Jesus significava o quê? Reconhecer a primazia daquele homem sobre a vida de Zaqueu. Se Zaqueu tivesse desobedecido, ele teria se tornado inimigo do Senhor, porque o Senhor Jesus diz assim, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha, não tem concessão,
não tem concessão. E Zaqueu, meus irmãos, não só obedeceu, como levou Jesus e seus discípulos para casa e ainda lhes deu um banquete. Juan Carlos Ortiz, que eu gosto muito, que ele tem um livrinho bem famoso, ele brinca com essa história ao dizer assim, né, que a esposa de Zaqueu deve ter ficado muito surpresa quando o marido chegou em casa e disse assim: querido, por que você não avisou que traria tantos convidados para a janta? E Zaqueu teria respondido: mas eu não convidei, foram eles que me convidaram. O Senhor não faz concessões aqui. Meus queridos, o Senhor não precisa de convites. Ele é o Senhor de todas as casas, de todos os corações. Quando Ele convida, nós não podemos recusar. Nós não podemos recusar. É uma honra, é um privilégio e é uma ordem. Entenderam? O vinde a mim é um convite, mas é uma ordem também. Quem não vem a Ele morrerá nos seus pecados. E um segundo exemplo, e esse é talvez até mais forte que o primeiro, se deu quando o Senhor Jesus ordenou a um homem que o seguisse. Lá em Lucas 9,59, ele diz assim: a outro disse Jesus: segue-me. Mas este respondeu: permite-me primeiro sepultar meu pai. A gente não sabe exatamente se o sepultar o pai aqui fosse talvez porque o pai acabara de falecer, ou porque estava idoso, ou doente, prestes a falecer. O fato é que se alguém dissesse assim: vem e me segue, e a pessoa dissesse assim: eu posso enterrar meu pai primeiro? Talvez nós respondêssemos para esse homem algo do tipo assim: sério, eu não sabia da sua perda? Claro, perdão, desculpa tê-lo incomodado, né, meus pêsames, fique à vontade, quando você estiver livre, quando você estiver bem, aí você pode voltar e me seguir. Mas não foi assim como que o Senhor Jesus tratou aquele homem, que ele, Jesus, tinha chamado para segui-lo. A resposta foi uma ordem direta. Lucas 9,60. Mas Jesus insistiu, olha bem, insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, vai, olha a ordem, vai e prega o reino de Deus. O Senhor Jesus disse aquele homem para deixar que outros se encarregassem daquele problema. Parece até que Jesus é meio frio aqui, né? Essa resposta dele, mas entendam aqui, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele tem a primazia sobre outras pessoas, sobre os seus destinos. Notem que o homem concordou em seguir ao Senhor, mas ele impôs uma condição. Ele concordou: olha, tudo bem, mas deixa, né? Permite-me primeiro. E a condição vinha antes da obediência, ou seja, eu vou te seguir, mas primeiro eu quero fazer isso daqui. Primeiro eu faço a minha vontade e depois prestarei obediência ao teu chamado. O princípio aqui está invertido. É o discípulo dando condicionantes ao mestre. Estão entendendo aqui a história? Está ao contrário. Obediência, meus irmãos, não é obediência quando é você que decide quando vai obedecer. Entenderam? Obediência não é obediência quando é você que decide quando vai obedecer. Filha, vai dormir esta tarde, amanhã tem escola. Tá bom, daqui a pouco eu vou, deixa eu terminar de assistir esse vídeo primeiro. Filho, tira o lixo de casa. Eu vou dar uma dormidinha, tá? Quando acordar, eu vou. Isso é obediência? Isso é obediência? Não é obediência. Isso é fazer a sua vontade. Isso é não reconhecer a autoridade que outros têm sobre você. É exercer a vontade de obedecer quando quiser obedecer ou sob suas condições. O Senhor disse para aquele homem: vai, vem, segue-me. Tá bom, eu vou, mas deixa eu primeiro ali sepultar meu pai. Não, isso é para outros. Para ti me segue e pregue o reino. Não faço concessões. Eu sou o Senhor. E uma outra passagem aqui mesmo, do mesmo contexto, o Senhor Jesus é ainda mais enfático, meus irmãos, a partir acerca das condições daquele que querem segui-lo. Aí em Lucas 9, 61, 62. Outro lhe disse, agora é outro falando para o Senhor Jesus. No primeiro, ele chamou para segui-lo. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa.
Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Essa é uma resposta muito forte, muito forte. Porque se você se diz seguidor de Cristo, e você está nessa condição desse homem, você está com um problema aqui. Porque é esse homem que chega para o Senhor e diz assim: olha, eu vou te seguir, eu estou a fim de seguir, o Senhor é o cara. Mas é o seguinte, eu queria me despedir dos meus, né? Provavelmente, se fosse uma despedida ao estilo judaico, é aquelas festas de 2, 3 dias ali, para se despedir de todo mundo, talvez até mais. E o Senhor está dizendo assim: não, se você está querendo pôr a mão no arado, e ao pôr a mão no arado você fica olhando para trás, para ver as coisas que ficaram para trás, você não está apto a ser meu discípulo. Ou seja, como se ele estivesse dizendo assim: se me segues, você não pode ficar olhando e admirando o mundo, não pode ficar flertando com os caminhos errados que já deixou. Se segurou o arado do rei, não podes olhar para o que ficou para trás. Se vives assim, não tens condições de me seguir. Ou seja, dizer que vai obedecer a Cristo e na hora H ficar pensando no que poderia estar fazendo se não tivesse feito a burrada de dizer que ia aceitar aquela ordem, isso não é obedecer também, meus irmãos. Isso demonstra que a pessoa sequer sabia o que estava fazendo. Quando ela disse: eu vou te seguir, ela não tinha ideia do que ela estava falando. No reino de Deus, isso não pode acontecer, porque esse tipo de pessoa só demonstra que ela está decidindo as coisas por impulso, está decidindo as coisas de uma maneira o quê? Precipitada. Isso não é obedecer, só demonstra isso. No reino de Deus, pessoas que respondem, ou vamos dizer assim, que não respondem pelo princípio da obediência, pela submissão do Senhor, mas respondem por impulsividade do momento, essas pessoas não são aptas para serem discípulos do Senhor. A mente delas está em outro lugar. E há muitos que estão na igreja, não por submissão ao rei, mas simplesmente pelo momento. Decidiram-se pelo reino de forma precipitada, por impulso, por amizades do momento, não por chamamento. Entenderam? O Senhor não faz concessões, não. Posso me despedir? Não. E pior, se você está pondo a mão do arado olhando para trás, você não é apto nem para ser meu discípulo. Ele não faz concessões. A salvação, meus irmãos, não decorre de concordarmos com uma determinada doutrina, com uma determinada adesão a alguma forma de liturgia, ao ser membro de uma determinada igreja. Nós somos salvos porque obedecemos ao Senhor, ao que o Senhor ordena pela fé. Porque Ele nos buscou, Ele nos salvou e Ele nos deu a graça de podermos estar sob o seu jugo para obedecê-lo. A ordem do Senhor Jesus para todos nós é: segue-me. Ele não diz até quando nós devemos segui-lo, nem explica qual é o caminho que nós trilharemos, nem se há muitas informações sobre os perigos, sobre os percalços do caminho. Ele nem nos garante uma viagem tranquila, nem isso. Mas Ele nos garante uma chegada segura no destino que Ele previamente já traçou. Ele só dá a ordem. Ao discípulo que recebe essa ordem, o que cabe a ele? Cabe negar-se a si mesmo e obedecer ao Senhor. Mateus 16, 24. Então disse o Senhor a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Muito conhecido, muito conhecido. A autoridade de Cristo é tão superior, tão poderosa, que mesmo o arrependimento não é uma opção para o discípulo. O arrependimento não é assim: eu me arrependo, não, é uma ordem. As primeiras pregações de Cristo tinham essa ordem a todos os homens. O que ele diz na sua primeira pregação? Arrependei-vos e crede no Evangelho. É ordem para todos os homens. Arrependimento é apresentado como um mandamento, como um ultimato, não é como um convite.
Às vezes na igreja a gente coloca o convite de Cristo, parece que Cristo está implorando, por favor, venham a mim. Ele não implora, ele não faz concessões, ele ordena. Ele é o Senhor, ele é a autoridade suprema. O julgamento que pesa sobre todos os homens, nós já vimos aqui nessa igreja, é que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Elas amaram mais a si mesmas, mais as trevas do pecado do que ao Senhor. Não reconheceram a luz que veio ao mundo. Salvação implica em submissão. Você é salvo? Salvo significa estar submetido ao senhorio de Cristo. Salvo significa que você é retirado do império das trevas, você adentrou no reino do Filho do seu amor, você é cidadão do reino de Deus, e nesse reino tem um rei que você prestou juramentos de obedecê-lo eternamente. Antes de nós nos convertermos, nós cultivávamos a lamentável e trágica ilusão que nós éramos donos dos nossos próprios narizes. Depois veio a salvação, e a gente descobriu que outro é quem dita as ordens, e esse outro é o dono do nosso nariz. O nosso nariz é dele, é ele que manda, o jugo dele está sobre nós. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a ordem, essa é a oração diária para os filhos de Deus. E já estamos finalizando aqui, meus irmãos. O evangelho moderno, ele é ineficaz para isso, ele é ineficaz. O evangelho moderno, desses santos de plástico de hoje em dia, é apresentado como Cristo fosse um produto que estivesse à venda. Se exibe ali as vantagens de se obter esse produto, suas melhores características, seus pontos fortes. Mas é só isso daí, é uma estratégia de venda. Hoje em dia, do cristianismo, tem apelo pelo público, mas sem nenhum poder do alto. São pessoas que vão a Cristo como clientes ávidos por experimentar um novo produto. Nesse evangelho terrível, em lugar de crer pela fé, ao aceitar a Jesus, em lugar de arrependimento, há pulos, danças e gritos arrebatados em celebrações. No lugar de fidelidade a Deus, a barganha do dízimo. Em vez de buscar o reino dos céus, se busca construir o reino da terra. O desejo é por bens materiais, no lugar de bênçãos espirituais. Há profetadas, piadas, histórias curiosas da vida pessoal do pregador no lugar da palavra de Deus. Há ativismo no lugar do discipulado. Há procura exaustiva da felicidade ao invés de santidade. Shows no lugar de cultos piedosos, e por aí vai. Esse é o evangelho. Esse evangelho, ele não tem poder. Esse evangelho chama as pessoas para que elas ganhem variadas bênçãos de satisfação, mas não traz salvação. Naquele último dia, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, nós estávamos nas tuas igrejas, nós pulamos, nós recebemos bênçãos, nós profetizamos, nós expulsamos demônios, nós prosperamos. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aqui, já chegando ao finalzinho, meus irmãos, quando nós estamos buscando o reino de Deus, no reino de Deus o Senhor nos ensinou a rogar pelo pão nosso de cada dia, não é verdade? Nos ensinou. Por quê? Porque é a necessidade mais básica nossa, como ser humano, como corpo aqui, é a manutenção, é o alimento básico. Mas antes dessa petição, ele também veio e diz assim: santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Isso vem antes do pão nosso de cada dia. No evangelho do reino, as coisas materiais que nós necessitamos, elas vêm naturalmente aos discípulos do rei. Quando eles estão buscando outra coisa. Diz a palavra lá em Mateus 6,33, diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor, ele nos prometeu prover o necessário para todos aqueles que buscam o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. E o discípulo que não está buscando essas coisas, às vezes no decorrer dos anos, ele para espantado e olha um monte de coisas que ele obteve, que não eram os desejos imediatos do seu coração. E ele pergunta: Senhor, como foi que eu obtive? E a resposta é: quando você estava buscando o reino de Deus em primeiro lugar, elas vieram por ordem do próprio rei para a sua vida.
Sabe como é que Salomão escreve essas bênçãos de Deus? Salomão é um rei. Um salmo de Salomão, Salmo 127, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Agora ele diz: aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Opa, não vou trabalhar, não vou fazer mais nada. Não, isso daqui é para os que buscam o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça. É uma promessa muito bonita, meus irmãos. Ter as nossas necessidades básicas atendidas, advindas diretamente da ordem do rei. Mas ela é reservada aos amados do rei, aos discípulos que obedecem aos seus mandamentos. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A missão do discípulo, agora concluindo, é estender o reino de Deus no decorrer da sua vida, e o fazendo na autoridade do seu mestre. O viver do discípulo é um viver visando o reino. O discípulo, ele estudará, ele trabalhará, ele casará, ele ensinará, ele criará filhos, com o propósito de estender o reino, meus irmãos. Esse é o nosso propósito. Eu faço faculdade, e no decorrer da passagem de tempo ali na faculdade, eu prego o evangelho aos colegas, e de quebra ainda ganho um diploma. Eu estava ali estudando, mas eu queria estender o reino, e eu acabei ganhando um diploma ali. Eu trabalho, e nas poucas oportunidades que eu tenho, nas poucas folgas dentro do trabalho, talvez na hora do almoço, num pequeno intervalo, eu estou ali tentando estender o reino de Deus aos meus colegas. E ainda só pago para isso. O meu chefe me paga para trabalhar e ainda para estender o reino de Deus. Não vou usar o tempo dele, o tempo da minha folga. Eu crio filhos, eu quero que eles cresçam, que eles sejam bem-sucedidos, mas eu sei que o sucesso só se dará se eles andarem nos caminhos do Senhor, e para eles eu comunico o Evangelho todos os dias, e de quebra terei filhos no Senhor, terei o respeito e a admiração dos meus filhos, do meu cônjuge, e isso, meus irmãos, é buscar o reino de Deus. O restante a gente deixa para o Senhor, para que o Senhor abençoe conforme Ele queira. Estudamos, trabalhamos, negociamos, criamos filhos, mas em todas as atividades, o nosso intuito é estender o reino do nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo. Então, ser discípulo é andar com o Senhor, é submeter ao seu senhorio, é estar livre dessa tirania, desse mundo, de Satanás, dos desejos da nossa carne. E o que o Senhor nos demanda hoje? Ir a Ele. Isso é um convite? Mas é uma ordem também, para nos dar vida e nos tornar os seus discípulos. Então, vinde a mim, é a palavra para você nessa noite de hoje. Amém? A Ele, o Senhor Jesus, o Rei, aquele que manda, seja toda a glória, hoje e para sempre. Amém?